Como a gente se conecta com o lado bom da vida? Hum? Será que é pensando positivo, pensando que vai dar tudo certo, ignorando os problemas, correndo atrás daquilo que a gente quer, assim, ó, muito focado, muito. Qual é a palavra? Tem que cortar essa parte. Obstinado? Obstinado. Isso Ah, aí. Ó, né? Aquele foco, eu quero isso, eu vou fazer isso para alcançar isso. Quando que. Será que realmente ter essa obstinação leva ao lado bom da vida? Quando que isso é funcional pra gente, né? Eu acho muito interessante o nome desse filme, O Lado Bom da Vida, sendo que o filme mostra, né, bastante problema. Mas talvez sim a gente encontre o lado bom da vida em meio aos problemas também, né, gurias? Em meio aos problemas. A gente já falou várias vezes, mas acho que sempre vale repetir que a vida ela é essa mistura, né? Essa mistura de coisas significativas, coisas positivas e dores, problemas, né? E as coisas elas acontecem nessa talvez um pouco de confusão, né? E a gente estava aqui conversando antes da gravação e é uma sensação também que esse filme gerou em nós, assim, né? Todas nós revimos, né, o filme, a gente já tinha assistido lá quando saiu e que gerou essa sensação de confusão, né? E ficamos pensando que talvez o intuito foi justamente mostrar o que se passa ali com o protagonista ou os protagonistas, né, desse filme. Enfim, a gente vai abordar aqui coisas muito importantes sobre esse filme, O Lado Bom da Vida. Sejam bem-vindos a mais um episódio Psicando Cinema. Então, gurias, essa obstinação me veio logo isso, assim, porque mostra ele já na primeira cena. Vocês lembram como começa ele ali ensaiando o discurso do que ele queria se retratar lá com a ex-mulher, né? Do que ele tinha feito. Ali no início do filme ainda não mostra o que estava acontecendo, mostra só ele ali conversando com ele mesmo, simulando aquele discurso todo, mas mostra, já começa ali com essa obstinação de mostrar para a esposa que ele era uma pessoa melhor, né? Mas o que que acontece? Ele tá onde? Ele tá ali num hospital psiquiátrico, né? E aí vai desenrolando e vai contando a história dele e como ele foi parar nesse hospital psiquiátrico. E por que que eu trouxe essa coisa da obstinação? Porque o ponto que levou ele para o hospital foi uma traição que a esposa cometeu. Ele encontrou ela traindo ele e ele quase matou o amante ali, que inclusive era colega deles de trabalho, né? De tanto bater. Então, essa violência que ele teve, esse acesso de raiva que ele teve, levou ele a, né, ser julgado lá e punido com uma internação psiquiátrica por 8 meses. Né? Então, só dando uma introduzida aqui no filme, né, que às vezes o nome, o lado bom da vida, pode não dar muita ideia do que é esse enredo, né, nesse filme. E aí a obstinação é muito aí talvez uma característica desse momento que ele tá e que tem muito a ver com esse diagnóstico dele, né? E a gente vamos começar por esse diagnóstico da bipolaridade, né? Então ele foi diagnosticado a partir disso, né? Antes ele não tinha esse diagnóstico, não sabia que ele tinha a bipolaridade, né? Então, a partir desse evento, ele recebe o diagnóstico de bipolaridade e vai para o hospital psiquiátrico para iniciar um tratamento. Vocês concordam que essa obstinação tem a ver com essa fase dele super maníaca, vamos dizer assim? total, né? Ele tá ali.
bem desregulada emocionalmente, né? Mas a Gabi vai falar um pouco, né, Gabi, das questões da bipolaridade pra gente. Acho que vai por ali, Gabi, pra gente dar Para sequência. Acho que contextualizar, para né? contextualizar, acho que é importante pra quem tá nos ouvindo, né? E acho que é Uhum. legal uma coisa assim que eu acho que o filme retrata um pouco do que acontece na vida real, que é o seguinte, né? Esse diagnóstico não ser realizado, ou seja, a pessoa não tem consciência de que tem bipolaridade e ela toma consciência quando algo muito grave acontece. Então, Uhum. no caso dele ali, foi uma situação de agressividade. Mas poderia ser, por exemplo, né, algo com dinheiro, gastar muito dinheiro e se ver numa grande dívida, ou daqui a pouco passar por uma situação de inadequação em um grande público, né? Alguma coisa também envolvendo atividade sexual, daqui a pouco, né? Um comportamento sexual muito diferente que Ou até o também Uhum. próprio risco de suicídio, né? Se a gente Se o colocar em pensasse risco. exato. num, Então, num humor mais deprimido, né? exato. Então, acho que é importante a gente também trabalhar aqui, né? Para aproveitar esse episódio para a gente desmistificar um pouquinho e para tentar aumentar a chance, né? De quem imagina que possa ter algo, ou alguém da família, algum conhecido, para a gente facilitar isso, né? Então, acho que dá pra gente só partir da ideia que o filme mostra muito, né? Que o que tá por trás de vários transtornos mentais, mas a bipolaridade é um deles, é a tal da desregulação emocional, né? Que nada mais é do que uma sensibilidade diferente para sentir as emoções, né? Então, as pessoas que têm essa desregulação emocional, elas têm algumas características, né, em comum, mas algumas delas são é, a emoção, ela é sentida de forma mais intensa, né, mais do que a maioria das pessoas. Então, ela atinge um grau muito maior, né? E ao mesmo tempo essa intensidade é difícil de regular, é difícil de baixar. Então, quando eu atinjo aquele pico daquela emoção, eu tenho dificuldade também de voltar, né? Como outras pessoas daqui a pouco não iriam se irritar tanto naquela mesma situação, a pessoa com desregulação vai se irritar muito e vai ter dificuldade de se acalmar, né? E fica vulnerável para outros picos, né, Gabi? Uhum. Isso. E fica vulnerável, então por isso às vezes passa de uma crise, né? E aí logo alguém fala uma outra coisa e daí já entra. E ele mostrava, no filme mostrava muito isso, né? Às vezes vários picos ali, né, com a família. Então, dentro desse contexto, né, a bipolaridade ela só vai ser uma desregulação que vai pegar essa mescla entre episódios de mania e episódios mais depressivos, tá? Uh, de forma geral, assim, né? E o filme mostra muito do que seria um episódio maníaco clássico, né? Ali, por exemplo, a cena onde ele quase não dorme, ele fica lendo os livros, né? Porque já tem uma Ele redução. vira a noite lendo, né? Ele Uhum. vira à noite lendo, porque já tem essa redução do sono. E a redução do sono ela vem junto com uma energia que é muito grande e que vem junto com essa sensação de eu consigo o que eu quiser, eu vou dar conta. É uma autoconfiança excessiva, né? Então, isso seria o Que que é justamente essa obstinação que eu eu comentei, acho que né? é exatamente, eu acho que era disso que tu estava falando. E aí a gente vem junto com algumas coisas que o filme mostra também ali, como, por exemplo, a compulsão por falar, né? E dá para ver muito, gente, o impulso dele na fala, às vezes falando junto, falando mais. Vários momentos do filme Uhum. dá para ver que ele fala uma coisa e tu fica pensando, mas por que ele falou isso? E daí ele até diz, ai, desculpa, eu não tenho filtro. Porque justamente É. não é por mal, né? Mas a fala parece que transborda. É. O filme não mostra dele, mas a gente poderia falar também desse aumento da libido que pode acontecer, né? Aumento para o que seria o comum para a pessoa, né? Então não vai que ter uma regra. E o que mostra mais nele, que eu acho que é importante a gente também ver, que é uma crescente irritabilidade, que até acabou com alguns episódios de agressividade, né? Uhum. Então ele Uhum. bateu no Uhum. cara, depois ele bateu no pai. Não sei se teve outro episódio. O não é uma tolerância também muito baixa, né? A frustração, por exemplo, ele estava ali tentando encontrar a fita do casamento e não encontrava. Ele teve um episódio assim de irritabilidade que foi onde ele acaba batendo no pai, né? E aí Uhum. essa desregulação aparece, né? Mas é isso, tipo, bem isso, assim, Muito. uma coisa, uma pouca flexibilidade. Não, eu quero isso É. agora, tem que ser, eu tenho que achar, eu tenho que achar, eu tenho que achar, eu não acho, eu me irrito. E aí já vem uma grande crise, né?
Então, mas acho que é importante a gente começar dizendo que não é algo que naquele momento, quando desse episódio, né, o episódio depressivo não aparece não mostrando, mas também tem os né, momentos onde daí a depressão vai aparecer. Então, aí é todo E que é interessante no filme, né? Porque o diagnóstico de bipolaridade nem sempre ele é fácil de fazer, né? E aí, como a Gabi está falando, a gente está falando, né, de uma desregulação emocional de maneira bem ampla que vai abarcar vários diagnósticos. Mas especificamente, né, enfim, da bipolaridade, às vezes é difícil de fazer porque a pessoa, ela aparenta estar bem, né? E tudo é muito lindo, e tudo é muito maravilhoso, e a pessoa trabalha muito, e a pessoa faz muito sexo, e a pessoa tem muitos amigos, e a pessoa não sei o quê, né? Então tem que acontecer algo muito alto, muito fora para a pessoa perceber, ou para alguém da rede perceber. Então é mais comum essas pessoas buscarem ajuda quando estão deprimidas. E aí é fácil de ser confundido com um quadro de depressão e não com bipolaridade. E aí, se usa uma medicação que não é para bipolaridade, ainda pode ter um quadro maníaco, e daí se descobre, assim, né? A bipolaridade. Então, assim, por que eu tô falando disso? Porque não é algo simples que possa ser diagnosticado rapidamente. Muitas vezes não é rapidamente que se descobre, né? Não. É necessário um acompanhamento, ou realmente, do tipo, teve um evento, né, muito grande, do tipo, sim, ele quase matou uma pessoa, né? Vamos olhar para isso, tá, ok. Né? Então, assim, porque é mais comum as pessoas virem para depressão. Até porque, se a gente for pensar socialmente, né, a tristeza, que é algo que acompanha a depressão, mas que depressão, gente, não é só tristeza, né? Irritabilidade faz parte da depressão, enfim, outros milhões de coisas fazem parte da depressão, mas a tristeza por si só, as pessoas tendem a acolher. Então, é aceito. Tá triste, tá deprimido, tá não sei o quê. Então, as pessoas acolhem e dizem, olha, busca ajuda, né? Ou ofertam ajuda e tal. E quando tá do tipo assim, não, a vida é maravilhosa, né? Do tipo, essa intensidade toda, do tipo, ai, como é bom estar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa é pura purpurina, né? Gente, não existe isso, né? Pura purpurina o tempo inteiro, entende? Tipo, então, tem isso. Sim, Rafa, mas eu acho até que é importante que você está trazendo, porque existe a mania, que é o que apareceu ali, mas existe a hipomania, que são isso. bem mais leves, da mania. E eu acho que tu estava trazendo descreve muito a hipomania, que tem menos prejuízo e que, por vezes, é muito gostosa, é agradável, porque é isso, né? Sociável, fico divertida, fico com energia. Só que a hipomania, ela vai evoluir para mania, né? Se eu não tiver tratamento. E aí a mania, eu vou, obviamente, ter muito mais prejuízo. E eu fiquei lembrando daquela cena, gurias, que ele tá correndo e ele passa na escola no domingo. E eu fiquei pensando também nessa mania, numa desconexão da realidade até, né? Porque, tipo, cara, a mulher super apavorada ali, tipo, vai pra longe, ele tinha uma ordem de restrição, ele não podia chegar perto da escola, e ele parecia que nem estava se dando conta do que estava acontecendo, ele só estava focado lá, não, eu quero voltar a trabalhar aqui e tal. Não, essa pouca sensibilidade ao que está acontecendo, né? E outra coisa, né, Gurias, falando dessa pouca sensibilidade que às vezes pode até se tornar algo mais paranoico, né, e até mesmo um delírio, assim. Que ele tem eu fiquei com a sensação... eu fiquei com a sensação, e aí não sei se fui eu que entendi errado, e até vou checar com vocês no filme, né, mas numa das consultas que ele tem com o médico dele, né, enfim, o psiquiatra, terapeuta, não sei exatamente, né, esqueci o nome do médico, do Dr. Pet, não, Pet é ele. Pet é ele. Pet é ele. Enfim, o doutor dele lá, né? E aí ele começa a contar, e é aí que a gente descobre, né, por que ele, enfim, foi parar lá no hospital psiquiátrico, que é aí que a gente descobre que ele bateu numa pessoa, mas eu fiquei com a sensação de que a cena que ele conta, né, pro psiquiatra, de que pegou o cara, né, que era colega, na banheira com a mulher no chuveiro, que não foi bem isso que aconteceu. Ele até fala, tá, isso é um delírio. Então, a sensação que eu fiquei é que sim, estavam os dois juntos, o colega, mas que não fica claro se houve mesmo a traição ou se ele interpretou como uma traição. Vocês não entenderam? Parte eu não peguei. Peguei, mas pode ser. Porque uma coisa possível? que eu achei é possível. Eu também não cheguei nesses detalhes todos aí, mas porque me chamou a possível. atenção, até porque tem uma hora que ele vai contando pro médico, e aí o médico faz, tipo, uma sugestão do e aí ele mesmo fala,
Não, e aí era um delírio, não sei o que, não sei o que. Então, o que eu Eu entendi não da peguei cena, essa parte mesmo. depois vale a pena até a gente, Interessante. né, por curiosidade, Aham, é. nós mesmos aqui voltar, mas eu fiquei com a sensação que é isso. Então, sim, de fato aquela pessoa estava lá, sim, de fato ele agrediu seriamente uma pessoa, mas ele fez uma leitura distorcida da situação, né, que eles não Pode ser. estavam necessariamente transando, né, ou necessariamente ali se beijando, e ele acabou interpretando dessa maneira, né. Uhum, Então é isso, a pessoa às vezes ela tá tão desconectada por conta da mania, do pico, que ela vê as coisas distorcidas e vê as coisas, tipo isso que a Eve falou, a mulher claramente estava apavorada ali na escola porque não estava entendendo aquela reação, uhum. e E ele não ele, é não se importando com ela, ele nem viu que ela estava daquele ele jeito, não né? percebe, né? Ele não Não percebe. percebe os Um outro detalhes. ponto é são tantos pensamentos acelerados também. Esse é um outro sintoma e tanta coisa que é muito difícil ter essa atenção para o que está acontecendo, né? Então, por isso que também isso acontece. E até essa falta de filtro no que ele fala para as outras pessoas, né? Então, assim, é tão rápido ali o Eu pensamento e penso tudo, e logo falo, né? e ele já fala, assim, sem perceber como é que vai chegar no outro, né? E aí entra o que a Eve estava falando lá no início, na abertura do episódio, né? Que o filme, ele proporciona essa sensação também na gente que está assistindo com o jogo de câmera, né? Então tem horas que a câmera tá estável, daqui a pouco a câmera dá zoom e aproxima, e a câmera se mexe junto. Então a gente fica um pouco, eu pelo menos fiquei, né, com uma sensação até de incômoda, assim, do tipo, ai, para, sabe? Uma coisa meio assim, Calma, que a câmera. respira. Calma, exato. E eu acho que a intenção, imagino eu, né, é que é exatamente proporcionar um pouco, quase como se a gente estivesse dentro, né, daquela dinâmica ali, acompanhando aquela pessoa, né? Com a própria família, né? Tem algumas cenas assim, do tipo, para, escuta, dá vontade assim de entrar na cena e dizer, calma, para, escuta. É bem É. essa coisa da desregulação mesmo, É, né, gurias? e aí tem outros momentos mais para frente do filme que ele já está mais estabilizado, porque isso também acho que é importante a gente pontuar. A gente até estava conversando antes de gravar que eu tinha ficado com uma sensação, as gurias me trouxeram outro ponto, eu falei, não, é verdade, né? Quando ele sai da internação, primeiro que ele não teve alta, né? Ele não estava pronto para sair, ele podia sair judicialmente se seguisse o tratamento, mas o hospital não deu alta para ele, né? Não Mas a mãe recomendava, né? não recomendava. Aí a mãe foi lá, e já que a justiça deixou a mãe sozinha, porque ela não comunicou nem o pai, nem ninguém, a mãe sozinha vai lá e tira ele, né, do hospital. E mostra ali algumas cenas antes que ele não estava, né, se medicando corretamente no hospital. Ele ia lá, pegava a medicação e botava fora, que é algo também muito clássico do quadro, porque a pessoa na mania, né, a não ser, claro, que esteja bem isso, agredindo seriamente alguém e tudo, ela não está interessada em tomar uma medicação que tenha efeito colateral, muitas vezes, que vai dar uma baixa, né, em tudo isso que ela está sentindo. A pessoa quer seguir naquele Quer pico, sentir porque isso. no entendimento dela não tem mal algum, não está fazendo, né, assim, mal às pessoas, né? Então ele não está se medicando corretamente, ele tem uma alta, né, enfim, que não era para ser uma alta, então já começa errado o negócio, né? Já começa torto. E aí, logo de saída, ele quer levar o amigo dele, paciente também, sem autorização de ninguém junto, escondido no carro, né? É Tipo, engraçado. chega a ser engraçado porque os E negócios, que entra a né? coisa da mentira, né, gente? Que também é comum nesses quadros. Da manipulação, da mentira, não, na verdade ele podia sair sim, não é bem assim. E tu vê que não é por mal, porque quando a mãe se dá conta que ele não poderia, né, o outro paciente está saindo, aí ele pede desculpa, ele não fica, tipo, tentando sustentar a mentira, assim, sabe? Ele pede desculpa, mas é aquilo, a gente diz aqui no Sul uma expressão, né, a tenteada é livre, né? Então, assim, ele foi lá, ele deu um jeito, não sei o quê, que é bem clássico, como a Rafa disse, né? Mas então ele sai, senta medicado, e aí que acontece todos aqueles picos de noite, empurra a mãe, agride o pai. E quando ele começa a se tratar, ele muda, né, gurias? Não muda completamente, né? Mas aí ele consegue ter conversas importantes com o pai, ele consegue até expressar, né? Aí depois para. Eu sou péssima com o nome, mas para outra protagonista do filme também. Aí eu tive uma conversa Tiffany. importante, Tiffany. Eu tive uma conversa importante com meu pai. Meu pai se abriu comigo.
Então, ali ele já estava fazendo lá o tratamento com o doutor, que eu esqueci o nome também, já, a princípio, né, já estava tomando ali a medicação e tudo mais. Então, aí ele consegue se conectar mais com as pessoas, né, com a própria Tiffany, embora ele ainda esteja bem obcecado com a ex, né, dele, que na cabeça dele nem é ex, né, ele diz que é esposa, mas dá para ver que aquele pico todo vai dando, né, uma regulada um pouco melhor, e ele consegue até ler melhor o ambiente, né. Mas só voltando ali nessa decisão ali da mãe tirar ele do hospital, fiquei pensando também, olha, a gente como profissional tem que ressaltar a importância do trabalho com a família, né? De psicoeducar a família, de fazer a família confiar no processo, confiar no trabalho profissional, né? Se tu não tá junto com a família, se a família não tá junto no tratamento, são esse tipo de coisa que acontece, né? E aí eu fiquei pensando assim, né, te escutando falar assim, por isso que quando se trabalha com esse tipo de paciente, né, precisa de um tratamento integrado, né, precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de outros colegas psicólogos, precisa de psiquiatra, às vezes vai precisar de acompanhante terapêutico, né, enfim, ou outros ainda profissionais envolvidos. E se a família não está junto, né, com sessões de terapia de família, enfim, com orientações aos pais e outros familiares, com treino de habilidades para o paciente e para os familiares, fica tudo muito mais complexo, né? Então, claro, eu estou falando de um nível de tratamento ouro, né? Do tipo, Caro caro, também, e né? caro, porque, né, aqui, pelo menos aqui, hoje no Brasil, se existe em alguns lugares, né? Uma equipe para trabalhar, por exemplo, com a terapia comportamental dialética, com a DBT, né? Existe, né? Que vai atender uma população mais vulnerável. Sim, existe, mas ainda é muito pouco e muito pouco muito disseminado, pouco. né? Então, assim, é complexo, né? Mas são pessoas que têm dificuldades complexas, né? Então, não adianta fazer de conta de que um remedinho vai dar conta, ou que só a consulta com um psicólogo vai dar conta. Não, precisa de muita coisa, né? Para a coisa ficar mais funcional. Realmente funcionar. Exato, né? E claro, lembrando que ele é um filme, né? Então, assim, se apaixonar e dançar resolver a vida dos dois, né? Porque ela também tem problemas de regulação emocional, né? Então, assim, se apaixonar ainda por uma pessoa que tem um quadro né, emocional parecido com o nosso, não se resolve facilmente nossos problemas ou magicamente nossos problemas, né? Não tem nada a ver. E que pode dar um pouco dessa ideia Pode no filme. até ajudar, né? Um pouquinho. Pode ajudar no sentido de, tipo assim, se a pessoa se trata, também quero me tratar, vamos junto, vamos fazer, sabe? Do tipo assim, acho que isso é um motivador, né? Então, eu acho que nesse ponto, sim, com certeza. Mas não de que, porque eu estou namorando uma pessoa que também tem dificuldades emocionais, tá tudo resolvido. Não existe isso, né? Isso é uma maior bobagem, né? Ou que dançar, então, vai resolver todos os problemas. Não. Acho que ali a dança entra como vamos melhorar um momento que a pessoa está vivendo, né? Como é que a gente pode colocar toda essa energia aí. Algo para se comprometer, para colocar atenção, beleza? O próprio correr, né? Tá, então, beleza. Então, ele Usar ficar gritando até de pra... madrugada, ele poderia ter saído para correr de madrugada, né? Para liberar energia e tal. Para poder se regular emocionalmente, né? Usando isso como uma habilidade para se regular, inclusive, né? Mas, enfim, mas com toda essa fala, também não quero dizer que, assim, sim, as pessoas que têm um diagnóstico, né? Ou se percebem com características de desregulação emocional, podem ter uma vida boa, podem ter uma vida saudável, trabalhar, ter filhos, né? Vida normal, né? Porém, bem, é a mesma coisa. Se eu sou diabética, eu tenho que ter cuidados com a minha saúde. Se eu tenho uma questão de uma sensibilidade emocional, eu tenho que ter problemas, não, tenho que ter cuidados, né? Com a minha saúde emocional. É a mesma coisa, tá? Então, acho que a gente tem que falar o que é, mas também a gente não tá querendo deixar maior o que a coisa é, né? Sim. Agora, Rafa, acho que esse ponto que tu traz da família e da medicação, assim, acho que é importante, só para clarear, né? Do quanto a família, por vezes, sem querer, ela mantém as dificuldades emocionais do paciente. Então, por exemplo, né?
dá para ver a mãe sendo bastante, bem isso, passiva, submissa aos desejos dele. Então, tá, retirou sem a alta, não estava junto com o tratamento, né? Depois, por exemplo, a família percebia que ele não estava usando a medicação, mas também não, Não, não não falava, não impunha, né? Não. no meio da Uhum. madrugada, ele entrava no quarto, falava lá do Os livro, pais ali, né? pais ali ouvindo, né? Então, assim, não Uhum. tinham um manejo naquelas situações, ou não viam até a própria gravidade da coisa. Uhum. O pai também ali, né, mostra provavelmente também um transtorno compulsivo obsessivo, TOC. Então, assim, e sem nenhum recurso para ajudar, né? O que aconteceu ali que a família se deu conta ali quando teve esse momento que ele bate na mãe, no pai, aí aparece a cena, né, dos pais ali junto para que ele tomasse a medicação. Que é o que a gente sabe que é necessário, assim, uma parte necessária para a regulação, porque tem uma parte biológica da bipolaridade que não vai ser resolvida apenas comportamentalmente. Várias outras coisas, sim, né? Sim. Mas a gente precisa da família bancando esse tratamento junto, muitas vezes, né? Para incentivar, para apoiar com que essa medicação aconteça do jeito certo, né? Isso é outro ponto, não é só tomar a medicação, é tomar a medicação nos dias, nos horários, na dosagem certa. Uhum. Então, acho que o filme mostra a falta que isso faz, né? As Sim. consequências quando a gente não tem isso. Sim. Uma outra Sim. coisa que eu fiquei pensando a respeito da família, gurias, ele fala algumas vezes sobre o pai também ter esses picos de agressividade, tanto que ele era banido do estádio lá, ele não podia ir nos jogos. Aí eu fiquei pensando, tá, é comum nesses quadros terem essa irritabilidade, esse descontrole maior, mas talvez essa agressividade também foi muito estimulada pelo contexto com o pai ali, né? Quanto esse pai daqui a pouco não era agressivo até com ele, né? E aí é isso, né? Era Normaliza. a forma que aprendeu a lidar com a Claro, irritabilidade. E normaliza, do tipo, isso é o normal, isso acontece na minha casa, né? É assim que a gente se relaciona. E o pai, num momento ali, depois lá pra frente do filme, ele fala: ai, desculpa, né? Eu nunca entendi o que tu tinha e eu não sabia lidar. Até talvez ele tenha, então, batido nele no início. E depois ele se afastou. Então também não teve esse momento até de conexão, que daí é o que o pai quer resgatar depois, né? Vai tentando resgatar, né? E um irmão também ali, que pelo menos na única cena que aparece, assim, nossa, muito crítico, né? Pouco validante, pouco acolhedor, né? Muito comparando os dois ali, aquela cena chega a dar um negócio, né? Fiquei pensando, né? Claro, a bipolaridade, como outros transtornos, vem de uma questão genética em boa parte, mas o quanto esse contexto também é muito importante para que se desenvolva, né? O transtorno. É sempre importante reforçar isso, né? A gente não tem o controle na genética, mas a gente também tem um pouco mais de controle desse contexto, assim, por exemplo, como pais, né? Por exemplo. Sim. Então, acho que é um ponto importante da gente E citar que quando a também, gente né? fala de desregulação emocional, a gente está levando em consideração esses dois pontos, né? Então, a característica da própria sensibilidade da pessoa, que sim, ela nasceu com isso, né? Como uma característica, assim como o cabelo crespo, né? Ou liso, olho claro, ou escuro, enfim, essa sensibilidade nasce com a pessoa. Porém, a forma com que com que a família, né, lida com ela, com essa sensibilidade, vai fazer com que ela tenha uma capacidade maior de se regular emocionalmente ou mais dificuldade de se regular, né? Que é isso que a Eve está falando, que são as nossas características inatas e o ambiente que o tempo inteiro eles estão interagindo, Vai né? modelando. E que vai, enfim, né, nos moldar aí como um ser humaninho. E aí eu acho que é relevante a gente trazer também a Tiffany, então, que mostra bem essa diferença. Não foca tanto nela, na família dela ali, enfim, dá a entender, não. Fala só que ela é irmã daquela outra mulher ali, que é Da a Verônica. amiga da Verônica. Eu gosto que a Ivy lembra de todos os nomes, eu não lembro de absolutamente Eu não sei nenhum nenhum. também. Eu não lembro de Olivia, tu te absolutamente ajuda. nenhum. Não tem nada. Mas enfim, né? Ela. Vocês Então, não a gente sabem que eu tenho sabe- uma listinha dos nomes. Alguém tem que ter, né? Mas a gente sabe então que ela tem uma irmã ali mais velha. De resto, a gente não sabe muita coisa, não mostra muito
fala sobre, né, a Tiffany faz muitos tratamentos, mas não mostra ali, pelo menos efetivamente, nem questão de tratamento, nem de medicação, nem nada, tá? E isso eu acho que é interessante esse contraste, né? Ela, em vários momentos ali do filme, mostra cenas, né, ali de altíssima desregulação emocional, do início ao fim do filme, enquanto ele mostra essa desregulação maior no início, onde deixa claro que ele não tá medicado, que ele sai sem a alta, né? E uma desregulação bem menor e tudo mais no decorrer do filme, né? E ela até o final ali, né, gurias? Até as cenas finais ali da dança, ela, né, muito instável, assim, emocionalmente, né? Qualquer coisa era um gatilho muito, muito, muito grande para ela ter reações bem extremas, né? Então, acho que a gente pode fazer até essa leitura com esse contraste, né? Que uma pessoa que não se trata, né, adequadamente, essa desregulação emocional vai ter um impacto muito maior na vida, num comparativo àquela que está conseguindo, né, fazer um tratamento, que também vai ter, mas de uma forma bem diferente, né? Mas Sim. só vamos pegar, né? Eu já estava pensando em puxar para essas duas pessoas que acabaram dando um match, né? Tipo assim, deu uma liga ali de alguma forma, mas é uma coisa bem diferente, né? Porque Complicado. só de olhar para a cena em que ela chega ali, vocês lembram da cara dela? Tipo assim, Uhum. e já falando tudo que tipo assim, é muito engraçado que eles mal se conhecem e já começam a falar um monte de coisa um pro outro. Muito na cara, assim, muito sem filtro mesmo, porque ela também não tem muito filtro, né, no que ela fala. Não é Não, só ele. ela também tem uma desregulação emocional, Sim, né? sim, Então, acho que exato. ali fica até meio caricato, assim, né? É, é. Mas, Um E uma relacionamento coisa, entre duas pessoas que não tem filtro. não é que não pode, obviamente, inclusive costuma acontecer porque essa intensidade acaba chamando a atenção, né, também um de outro, mas não é. Aí vai uma crítica minha ao filme também, que a gente já tinha falado antes, né? Essa ideia de dançamos e encontramos o amor um no outro e aparentemente fica tudo bem, aparentemente, porque o filme termina ali, né? A gente não sabe como seria se o filme mostrasse mais coisas, né? Mas é uma crítica que eu faço, assim, de colocar muito, então, um final feliz, entre aspas, né? Falando, se apaixonaram, entraram num relacionamento e aí vai ficar tudo bem, que não, né, não é bem assim, muito pelo contrário, né? Pessoas que têm, né, a desregulação emocional ali como um componente das suas vidas, obviamente podem se relacionar e devem se relacionar, mas tem seus grandes desafios aí também para poder lidar, principalmente se não existe um tratamento, né? E o nosso foco aqui não é ficar também, né, falando necessariamente sobre o diagnóstico, mas isso eu acho que é só importante pontuar, né? Até se tiver outras pessoas que se interessam, né, por psicologia, afinal somos 4 psicólogas aqui falando, né? Ela tem um diagnóstico diferente do dele, né? Tem um componente da desregulação emocional, mas ela, na nossa leitura, né, do quadro, ela fecha para um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, né? Então, assim, é uma border, né, um bipolar, os dois com várias características ali bem intensas, né, na sua vida, se relacionando. E deixo bem claro, não é que não pode, é claro que pode. Mas são relações que, enfim, envolve também muito cuidado, porque Eu são diria que perfis muito intensos. eu eu ia acho que a dizer, né? palavra Que que é define isso é bombástico. intensidade. É isso, é É uma intensidade. relação explosiva, assim, né? Não, Uma bomba de intensidade. na verdade é isso. Essas relações elas vão dar certo, na minha visão, se ambos estiverem em bons tratamentos, tá? Porque Exato. senão não tem, porque assim, ó. E mesmo que seja com uma pessoa que não tenha diagnóstico de desregulação, porque é muito desafiador se Sim. relacionar com uma É muito pessoa com desafiador, sim. desregulação. O que acontece ali, que eu acho que o filme mostra muito bem, né? Ambos com muitos componentes impulsivos. Isso. Então, né? Então ela jogou uma hora, ele disse uma coisa que ela não gostou e que de fato, né? Eu quero falar disso, mas Um a julgamento. reação dela foi um julgamento, né? Que é o que ativa muito qualquer resposta emocional, né? Então, por exemplo, ele comentou com ela que ela seria muito louca, ou mais louca que Mais ele, louca que ele. porque ela teria feito sexo com todas as pessoas do Do escritório que ela trabalhava. o que de fato é um comportamento problema, né? A gente entenderia dessa forma. Foi um comportamento problema em resposta a um episódio luto. de um trauma, que foi a perda do marido dela, né? No caso. Uhum.
Então, Que é muito sensível para quem tem um transtorno de personalidade borderline, né? O então ela tava abandono, né? ali. Exato, então ela teve aquele abandono, ela teve um quadro ali, provavelmente de estresse pós-traumático, não sei, mas enfim, teve um comportamento ali que provavelmente foi desencadeado por isso. Ela estava contando para ele, que é uma coisa super vulnerável, né? Uhum. Difícil. E aí ele vem e antes de Ju- dizer, de julgar, ele faz um olhar, não sei, ele rola os olhos, ele faz uma cara assim. Ai, aquilo ali para mim, né? Até Invalidando total, né? invalidando, tipo assim, Ah. meu Deus. E ela tem uma resposta daí que é bem sem freio, que é bem rápida. Ela só olha pra ele, ela joga e aí depois ela explica, né, o Sim. motivo. E esse impulso, né, Gabi, ele vem muito, claro, justamente por ser um impulso, né, mas sem medir nada das consequências, né. Tem Ah, uma outra cena também, que também ela Porque não eu fiquei gosta de pensando, algo. só fazendo parênteses, acho que a gente também teria vontade de fazer isso, sendo Sim, julgado daquela totalmente, eu me forma, né? senti. a grande diferença é que quando a gente não tem esse componente da desregulação, a gente consegue filtrar, né, Exato, e a consegue pessoa não não agir, consegue. tu consegue ter o Dar uma impulso Exato. segurada no e impulso, né? segurar. Respirar, né? Respirar, avaliar. Respirar. Porque tem diferença, né, gurias? Por exemplo, tá? No impulso ali, fiquei muito irritada. Mandar a merda. Ou fazer, né, jogar tudo pro alto, o Embora vidro, sair, né? Poderia só sair, tipo assim, eu não ou vou mais falar poderia sair. contigo. Exatamente, exatamente. E aí tem uma outra cena também que mostra isso que eu quero dizer também do não avaliar naquele momento, não conseguir avaliar, né, as consequências disso, que ele fala também algo para ela que ela não gosta, e ela começa a gritar na rua dizendo que ele tá assediando ela. Então, Sim. Que é assim, logo depois, né, ali. É logo é logo depois. depois, né? Ela começa a Uhum. gritar na rua, ele tá me assediando, ele tá me assediando, e já vem polícia, já vem outras pessoas até meio que querendo, né, peitar ele, o Defender que ela. que tá fazendo com ela. Então, assim, ela não mede a consequência, não era algo que estava ali de fato acontecendo, então ela provoca toda uma situação, e aí, claro, depois ela se dá conta quando chega a polícia, né, e tudo mais, e aí fala, não, 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 era uma brincadeira, né, não, não, não era isso que eu queria dizer, mas é impulsivo nesse nível, assim, né, ele poderia ter sido preso, tipo, com aquela fala. E tem um terceiro momento que eu acho bem bom que o filme mostra também, como essa impulsividade vem, que é quando ele tá no jogo de futebol e ele tá sozinho e começa a briga e ele começa a tentar se monitorar, né? Dizendo, não Eu posso não vou brigar, não brigar, posso eu não posso brigar. brigar. E daí ele fica ali, mas tu vê ali que o impulso tá vindo até que pegam, acho que o irmão, O né? irmão O dele. irmão. Uhum. Aí deu, aí ele pega e entra e na próxima cena tá ele com o policial. Então, assim, é realmente essa falta de controle de impulsos, ela torna qualquer relação muito difícil. Porque eu não vou medir palavra, eu vou falar, eu vou ser impulsivo no gesto. E aí, vamos imaginar, se eu tenho isso vindo dos dois lados, a cadeia de mal entendido e de ofensa, ela se torna muito intensa. E aí é um brigando com o outro, e por isso que as agressões físicas, nesse caso, são tão comuns, né? Porque chega nesse nível. Então, pronto, Que né? até é uma coisa de querer extravasar tudo aquilo que tu tá Querer sentindo, extravasar. né? Exato. E aí, a própria questão das interpretações também, né? Que ali não mostra, mas às vezes o julgamento ele faz isso, né? Eu tô contando um fato, mas eu não tô só dizendo, nossa, tu transou com pessoas, eu tô dizendo, nossa, como tu é louca, né? Então eu tô agregando uma informação, e esse julgamento é o que machuca e que traz também essa reatividade toda, né? Uhum, uhum. Mas também, voltando para essa cena específica, eu fiquei pensando no como ela usa essa questão da sexualidade dela para atrair ele também, né? Que ela começa a relatar que ela transou com outra mulher lá do escritório, e daí ele fica lá todo, né, tendo reações assim, faciais, assim, né? E tipo, ela viu que aquilo ali pegou ele, né? Então, isso também é uma característica muito de quem tem essa desregulação, que a gente estava falando até da própria libido, mas do border, né? Até usar essa coisa da sexualidade para atrair, para Da ser sedução, né? aceita, para ser amada, exato, da sedução, Uhum. exatamente. Né? Então, bem importante também essa característica, né, Gurias? Uhum. Que mais? Mas eu fiquei Como... pensando, Evi, na tua pergunta do começo, né? Por que será que Sim. colocaram o nome desse filme, né? O Lado Bom da Vida. É, Eu não sei qual que é se é uma tradução adaptada ou se é literal, qual que é o nome em inglês, não né? cheguei a olhar. Eu vou olhar aqui, mas é adaptada. É, bem provável. Mas, enfim, é esse título que nós temos em português, ao menos, né?
E eu fiquei pensando, assim, né? O lado bom da vida. Não sei por que colocaram, mas fiquei. Meu convite seria a gente devanear um pouco sobre Aí isso, né? entra a minha crítica, tá? Na minha interpretação, eu vou deixar bem claro que eu não gostei do filme, né? Eu já não gostei da primeira vez e não gostei de novo agora, então talvez eu esteja um pouco com ranço do filme. Acho que meu olhar vai ser meio atravessado por isso, né? Mas aí vem uma crítica minha, assim, esse é o lado bom da vida. Eu acho que, claro, se a gente olha por uma perspectiva, né, e ele fala muito isso também, que tudo tem um lado bom e tudo mais. Eu acho que ok, tudo bem a gente encontrar também valores, coisas importantes, mesmo dentro, né, de um monte de coisas difíceis, aí ok, tá? Mas a minha crítica é a seguinte, tá? O filme termina daquele jeito que a gente viu, né? Eles dançando, tirando a nota que eles gostariam lá no concurso de dança, se apaixonando Aquela e cena é muito felizes para engraçada. sempre, né? Então, assim, o filme termina assim e aí linka com o nome que é o lado bom da vida. A minha crítica vem do tipo, tá, é tudo isso, um monte de coisa ali para lidar, um monte de tratamento para ser feito, duas pessoas que têm um monte de dificuldade que precisam ser trabalhadas, mas tá tudo certo que é o lado bom da vida, eles estão lá juntos dançando e apaixonados. Aí é a minha crítica, aí eu acho que não é bem assim. Uma coisa que acho que me conectou um pouco mais com esse nome foi até na cena ali do jantar, que eles vão jantar. Eu fiquei refletindo sobre, claro, a gente está aqui falando dessa falta de filtro que pode ser um grande problema, mas às vezes a gente também tem filtro demais para a gente ser a gente mesmo. E eu fiquei, enquanto eu assisti o filme, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, assim, de que talvez o lado bom da vida é poder ser tu mesmo e ser aceito por quem tu é. Né? Eu Fiquei. ia falar. Claro, não quer dizer que, então vamos ignorar todo o Sim, problema sim, de que sim, é sim, ter sim, uma sim. desregulação, mas fiquei pensando mais nessa característica, assim, de. Pode ser? Tem uma parte ali do que ela fala, até depois do momento que eles brigam, que eu acho que é bem legal, quando ela diz que ela tem esse lado dela mesmo ali, que É, foi suja, enfim, que ficou com várias pessoas, e que ela entendia que, né, que aquilo era parte dela, que que ela ela estava não tinha vergonha daquilo, né? Acho que é, ela até usa o termo. e acho que esse é um ponto que me faz pensar nessa ideia do lado bom da vida, do tipo, bem, como que tu lida, né? Ou como que tu escolhe lidar com as nossas partes que a gente não é orgulhosa de Exato. alguma maneira. Uhum. E desse jeito, eu acho que o filme tenta trazer um pouco desse olhar, assim, do tipo, poxa, eles não estavam podendo fazer nada, enfim, e ela pega uma dança. Eu fiquei com receio que na hora da dança eles fossem ganhar a dança, eles fossem dançar melhor que os dançarinos, que daí ia ser realmente demais, né? Ia ser o Aí ó. não. Daí ia ser o ó, daí ia Não, ser daí a Daí Lívia ia desligava o se filme naquele momento, recusar a entendeu? fazer. Eu daí ia me deu, recusar mas a não. terminar de assistir, aí não ia dar. Ok, Assim. mas pelo menos não, foi aquela parte que ela para em cima assim. Ah, outra Parte coisa, agora, Engraçado. desculpa te interromper, Gabi, mas eu ia falar isso e acabei esquecendo, e agora que tu falou, eu me lembrei. Até é muito simbólico a dança deles, né? Porque a gente vê os ensaios Aham. Uhum. e não sabe exatamente o que eles vão dançar. E lá, bom, a dança, Picotado, na minha várias leitura, é músicas. isso, representa os dois ali, né? São picos, começa de um Picos, jeito, daqui a pouco vai uma mega Um rock, intensidade, aí eu. e depois volta, e é uma grande, né, enfim, uma É verdade. metáfora até, né, é para uma a forma metáfora como Da eles vida, e se do uma, humor sentem. deles. e É. uma metáfora do tipo deles acharem alguma coisa que eles estavam se divertindo, né? Não Aham, é que eles sim. precisavam performar, não é que eles precisavam estar certos. Então, eu acho que E o só precisavam tirar 5. eles queriam dançar, eles se comprometeram, eles tiveram disciplina. Sim. Então, é um pouco de tipo assim, ó, não se deixar limitar por essa dificuldade ou por essa desregulação Uhum. emocional. Eu Aí peguei um sim. pouco por aí, sabe? Sim, Uhum. sim, sim. Faz sentido. Eu fiquei pensando um pouco como a Gabi, assim, né? Do não Uhum. se limitar, do poder. Tá difícil agora, mas mesmo assim a gente pode, né, encontrar algum sentido aí, né? Pra, enfim, se esforçar para alguma coisa, para definitivamente encontrar um sentido na vida, né? Porque Exato. tem pontos ali que, pros dois, a vida parece que não faz mais sentido, né? É. Uhum. Porque estão tão fora, assim, né? Pelas dificuldades, por trauma, enfim. E... Mas enfim. E tu achou, Gabi, o nome em inglês? Eu achei, mas daí eu botei pra traduzir. Eu não sei essa palavra aqui. É The Silver Lining Playbook. Também não Não sei sei. o que é Silver Lining, mas daí quando eu botei pra traduzir, ele já entendeu que é o filme, entendeu? Ah, entendi. Ah, sim. Hum.
E se tu bota só a palavra? Silver lining é revestimento de prata. Deve ser uma metáfora. Deve ser. Line Playbook. Deve ser. Eu posso ir atrás e mando ali no nosso canal. Qualquer coisa a gente compartilha depois lá com Mas vocês ele no fala de silver lining. Eu vi que essa é uma palavra que no filme Ele usa no filme. Exato. Mas, gurias, deixa eu até comentar, né? Isso de o transtorno não limitar. E eu fiquei pensando também, a gente, claro, acaba usando até, né? O bipolar, a border, né? Mas também de gente realmente pensar que eles não são o transtorno, né? Exato. É uma parte deles, bem importante, bem presente, talvez, nos diversos contextos, mas quando a gente pensa que eles não são o transtorno, ou daqui a pouco a gente não é o nosso transtorno, isso deixa daqui a pouco de limitar a gente, né? De ir atrás das coisas que a gente quer, e inclusive de aprender ferramentas, habilidades para se regular. Né? Esse é o ponto, né? Porque se eu sou o meu transtorno, se eu sou essa desregulação emocional, então eu sempre fico com essa sensação, né? Se eu sou isso, não tem jeito, né? Não tem saída. É isso, exato. Não tem saída, né? Então, acho que esse é um ponto. E aí posso usar isso como uma vitimização, como um ganho secundário, né? O que traz mais prejuízos ainda para minha vida, né? Ou ainda considerar que do tipo, bem, não tem solução, então eu também não vou buscar nem ajuda em tratamento, entendeu? Exato. E segue na merda. E agora tô me lembrando, né, gurias, isso dos rótulos, né? Eu atendi por 10 anos, eu trabalhei com terapia infantil, né? E a gente aprende muito com crianças, né? E teve um caso que me marcou muito, era um menino que chegou por, enfim, questões de agressividade, ele tinha na época uns 7 anos. Enfim, fomos trabalhando e, de fato, era uma questão, né, que trazia prejuízo, enfim, para a vida, para as relações dele. E eu nunca me esqueci, gurias, e cabe exatamente o que a gente está falando. Uma vez a gente trabalhando algumas questões e ele trouxe uma fala mais ou menos que dizia assim, mas todo mundo diz que eu sou assim, que eu sou impossível. Ele falava que eu sou impossível, eu faço isso porque eu sou assim. Ele falava, tu entende? Então, uma criança de 7 anos, né? Ele me disse, eu faço isso porque eu sou assim. Então, ele mesmo já tinha entrado de, bom, uma criança impossível, uma criança agressiva faz Grudou isso, eu sou no assim, rótulo. então eu faço isso e pronto, né? É assim Então, que eu sou conhecido. Exato, é assim que eu acabei me vendo também, e é isso mesmo, e é isso que eu vou fazer, né? E acho que isso é bem importante. O diagnóstico ele serve para a gente entender que temos um padrão de funcionamento, mas é isso, sou eu na minha vida, no meu contexto, que por vezes, né, funciono dessa forma e vou em busca, enfim, de tratamento para lidar com isso, mas não é a camiseta, né? Eu sou bipolar, eu sou border ou o que quer que seja, e é isso, e isso me limita e pronto, né? Então, Totalmente. Guria, só para avisar, eu achei aqui, tá, o silver lining. É realmente uma metáfora que veio para o inglês, mas que significa o lado positivo, ou algo bom que pode ser tirado de uma situação ruim. Tá. Faz mais sentido. Então a ideia é a mesma, eles colocam aqui como a ideia do males que vem para o bem, né? Então é a mesma lógica. Sempre tem algo de positivo no negativo. Então eu acho que a gente pegou bem, assim. Né? Sim, o yin e o yang, né? Talvez a ideia do filme mesmo em colocar esse nome foi de tudo aquilo que aconteceu de ruim na vida dos dois fez eles se encontrarem e se conectarem, pensando né, nessa parte romântica do filme, né? Provavelmente. Sim, porque, gente, vamos lembrar, é uma comédia romântica, né? Exato. Não é um drama, isso, não é não sei o quê, né? É uma comédia romântica, água com açúcar, sessão da tarde. Exato. E que, por uma água com açúcar, sessão da tarde, acho que eles mostraram bem, assim, várias coisas, né, do transtorno e tudo mais, né? Então, eu preciso admitir isso. Não, é que nem eu não gostei do Cisne Negro, né, Lívia? Então. Mas assim, ó, eu até comentei com as gurias, né, antes da gravação também. Esse filme, por diversos momentos, eu peguei vários trechos deles para exemplificar o que é desregulação emocional, né? Quando eu tava dando aula sobre isso, assim, né? E sobre DBT. Perfeito. Porque ele é muito bom para poder demonstrar esses isso, exemplos, né? A coisa da família, a coisa da questões individuais, aquela cena deles conversando no encontro ali deles romântico, né? Do tipo, mostra muito. Então, se as pessoas que estão escutando aí, né,
consideram que tem alguém que tem algum tipo de desregulação, que identificam, cara, eu acho que pode ser uma boa indicação, inclusive, sabe? Não só assistir o filme, como principalmente escutar esse episódio do Psicando. Exatamente. Encaminha ali, né? Aham, encaminha. Encaminha se alguém precisa ouvir isso. Até porque, Gurias, acho que a gente, né, deve estar fechando aqui, mas é importante bater na tecla, né, de que a gente tem, então, tratamentos muito bons para trabalhar a desregulação emocional, né, e a Rafa falou da DBT, a DBT hoje é, né, um modelo de psicoterapia que tem resultados muito bons, mais eficazes, e que vai ajudar tanto, assim, ó, a perceber essas ondas emocionais chegando, então, entendendo esses gatilhos, sabendo o que fazer quando essa emoção está muito intensa, né? Então, no exemplo ali, ó, que ele saiu para correr, né? Ele poderia usar essa habilidade, por exemplo, no momento onde a raiva fosse muito alta. Então, isso é, por exemplo, uma estratégia, uma habilidade que a gente... E o terapeuta falava isso, né, na sessão. Tipo, a gente precisa ter uma estratégia. Tanto, né? Ele não direcionava ali, né? Mas, não direcionava, mas... E só a título de curiosidade para vocês também, né? Eu e a Gabi, a gente trabalhou juntas e em separado, né? Tipo assim, fazendo grupos de treinamento de habilidades juntos nesse modelo DBT e também com outros colegas, né, na equipe que a gente tinha junto. E durante bastante tempo, assim, foi muito bom. Foi muito bom, porque a gente aprendeu um monte, aprendemos um monte, né, com os pacientes e com os colegas e fazendo os grupos. Foi uma época bem bacana mesmo, assim, né? Então, por isso também que a gente está dando ênfase nisso, né? Porque além de conhecer teoricamente, digamos, essa abordagem, é uma abordagem que nós trabalhamos com ela, né? Então, é do tipo, é muito vívido para nós. E é muito diferente para quando a gente trabalha com um paciente com toda essa staff, de que quando não se trabalha, né? Então, particularmente falando, né, que eu estou voltando a trabalhar agora, né, esse tipo de paciente com esse tipo de problemática, eu não pego mais em psicoterapia individual, né, já não pegava antes, apenas quando é para tratamento completo, ou seja, vai para o grupo de habilidades, né, então eu tenho uma equipe toda por trás. Se não, eu nem pego, porque eu sei de que não vai ser muito eficaz, né, vai me cansar muito mais, porque a gente, como terapeuta, também tem que saber, né, os nossos limites, né? É como querer tirar a água de um barco furado, né? Entende? Então, assim, eu já sei o que funciona, eu sei que é bom, já sei qual é o melhor tratamento. Eu não vou fazer diferente disso. Ou eu faço o melhor, ou eu me nego a atender. Gente, vamos lá, né? Que nem pensar assim, um paciente com diagnóstico de um câncer ali, né? Qual é o tratamento ideal que vai salvar a vida daquele paciente? Tu não vai seguir à risca aquilo, né? Só porque o paciente com uma desregulação emocional, ele não está em risco iminente, talvez, de vida, porque pode estar, né? Pode estar, né? Mas nem sempre está. Não quer dizer que a gente não deva buscar o melhor tratamento possível, né? Para que ele tenha uma vida, uma qualidade de vida acima de tudo, para a família, para todo mundo que está em volta também. Mas aí acho que a gente entra também num outro tema que, sei lá, talvez a gente até pode explorar em algum outro momento, mas é como hoje, nós como pacientes, nós população, né? Nós humanidade, enquanto pacientes de qualquer tipo de doença física, emocional, odontológica, o que seja. Hoje a gente tem recursos, a gente tem internet, tá? Para procurar informação. A gente não precisa ser doutor nisso, né? Mas a gente precisa, como paciente, ter um mínimo de informação para a gente conseguir buscar um tratamento, porque muitas vezes a gente vai num médico, vai num psicólogo, vai num psiquiatra, e que esse profissional, ele, infelizmente, ele não está atualizado, e ele não nos consegue ofertar, informar de que existe tais tratamentos que a gente pode escolher para ser feito. Não, ele vai falar o que ele sabe. E às vezes o que ele sabe é raso. Isso é lamentável, mas é a pura verdade. Mas é a verdade. Bem, gurias, mais um episódio finalizado. E até o próximo, então, né? Vou encerrar falando sempre, né? Nos mandem suas sugestões também de filmes. A gente tá com a nossa lista aqui, estamos seguindo a nossa lista
Mas toda sugestão também é bem-vinda. Daqui a pouco algum filme relacionado com esse tema também pode ser interessante, algo parecido, assim, né? E nos digam também, daqui a pouco, se vocês gostam de temas, assim, um pouco mais técnicos ou coisas mais reflexivas. A gente gosta de saber o que tá agradando mais, né? Afinal, a gente faz aqui para se divertir, né, gurias? A gente sempre fala isso, mas a gente faz para vocês, né? Então Isso aí. tá, é isso. Um É isso, beijo gente. Beijo! e até o próximo. Até.